Olá, pessoal. Olha eu aqui. Vamos seguindo o que a gente pode dizer de uma espiral, né, para falar sobre o yoga. E aí a gente continua com os yamas, especificamente a gente vem falar sobre Satya, né? E Satya, dentro dos yamas, a gente primeiramente tem que estar entendendo, né, por meio dos textos tradicionais, clássicos lá, havia uma tendência especial de que se praticassem eles antes de iniciar outras técnicas, digamos assim, ióricas. Só que isso seria um pouco impossível, né? Logicamente que os yamas, eles aparecem em versões mais recentes do Hatha Yoga, e para a gente é bem interessante também, né? Mas aqui, trazer para vocês, com essa combinação mais do Hatha Yoga, de algo que se experiencia para a gente poder fazer reflexões, né, sobre por que não fazer isso ou aquilo, ou ter uma maior cautela do que se vai fazer, né? Então, a gente vai falar sobre Satya, né, que é a autenticidade, e sempre com esse teor experiencial dos acontecimentos, do que nos toca, o que nos acontece, né? Do que é fugaz, mas que nos deixa alguns resíduos de aprendizagem aí. E sempre reforçar, né, de que a ideia de trazer essas palavras em sânscrito é uma troca, né? Vocês vão, lógico, aprendendo aí a partir das palavras em português, que mais se aproximam delas, e elas têm uma profundidade maior, né? Logicamente, mas a gente vai trazendo as palavras que os textos mostram mais próximas delas, tá? Satya está muito junto, caminha junto com a Ahimsa. Na realidade, a gente vai vendo que os outros yamas vão sempre buscar a Ahimsa como um porto seguro, tá? São distintos, tá? Mas estão sempre ali, juntos, tá? Defendendo, digamos, algo em comum, algo comum, digamos assim. Então, a autenticidade e a não violência caminham juntas, estão sempre juntas, escoradas umas das outras. Então, quando a gente fala, né, lá do yoga da força, o Hatha Yoga, lá parece distante, mas é aqui o que a gente tem praticado, tá lá, né, entre os 10 yamas, falar a verdade ou não mentir, né? E o quão está entrelaçado com os outros yamas, sobretudo com esse cultivo desse yama de forma paciente, mas ao mesmo tempo com esforço, com tentativa, para que algo venha a ser extremamente mais espontâneo, né? E o quanto tem um entrelaçamento aí com um exercício de compaixão, né? Porque está vinculado com o social, né? E seguir orientações de um professor, digamos assim, é importante, né? Quando se não tem esse professor, uma pessoa mais experiente para trocas, né? Antes de você decidir algo, digamos assim, né? E por meio das práticas a gente tem, logicamente, essa impressão que fica por meio das práticas que cultivam essa limpeza mental e corporal, né? E aí a gente volta a essa noção que há, enquanto Hatha Yoga, né, de ser uma prática, digamos assim, profunda, que modula constantemente aquele que as utilizam, justamente porque ela afeta os corpos físico, energético, que é a parte dos fluxos respiratórios, né? Está vinculado com as rodas de energia, com a fluidez dos ventos prânicos, né? E a desobstrução dos canais também. O corpo mental, né? E o corpo da sabedoria e da felicidade, êxtase, sem um motivo, um objeto em específico, né? E o quanto isso se dá em meio de como a gente se alimenta e cultiva as nossas qualidades materiais, né? Alimenta em termos de informação, alimentos e interações sociais, né? Benfazejas ou não, o quanto isso afeta esses corpos, e as qualidades mentais, né? Esse cultivo mental aí, ele está sendo mais para levando você mais para uma reatividade, uma dispersão, porque nem sempre algo mais leve contribui, né?
leva à porosidade óssea, o que é mais extremamente leve, ou à distração excessiva, né? Apático, com a inércia contínua ali, embotado, né? A tristeza é um processo que todos vivenciamos, mas esse isolamento crônico, digamos assim, é algo que é saudável, tem que ser questionado, né? A agitação, ela é necessária, mas a dosagem dela é importante se rever constantemente, está muito numa tendência agressiva, autocentrada, agressiva, violenta, né? Constantemente nós vamos nesse ritmo, né? E o Hatha Yoga, ele permite a gente estar cultivando o experiencial, né? E aí o que vier dos acontecimentos, daquilo que nos tocar, a gente refletir os insights que saem desses cultivos, né? Então, por isso a gente sempre relembra, né, das qualidades mentais, os gunas, né, doshas gunas, que levam à harmonia, agitação, inércia, e os doshas materiais, os consumos de interações sociais, alimentação mesmo, né, e que a gente traz para o nosso dia a dia como hábitos, né? E para isso ficar um pouco mais visível, né? A gente lembra da parábola indiana dos 6 cegos e o elefante, que o John Godfrey depois, né, trouxe, né, uma visão própria, uma própria versão, né? Mas que sempre leva essa noção para nós olharmos que cada cego tinha uma opinião distinta sobre o que seria o elefante para ele, né? Para cada um deles. Uma corda, uma árvore, um muro, um leque, uma lança, uma cobra, né? E o quanto havia de discussão ali entre eles que não chegavam ao fim, né? Estavam certo parcialmente, mas no todo errado, porque queriam impor quem estava mais certo, né? E isso a gente verte, né, para essa coisa interessante chamada ciência, né? E a ciência, ela traz de forma objetiva uma busca pela verdade, né? Mensurando, vendo e específico sobre essas práticas meditativas, né? O quanto altera o sistema nervoso, né, central, a morfologia cerebral, né, as reações sensório-motoras, a nossa reatividade frente a essas práticas diminuindo ou aumentando. E também existem as outras formas de verdade por meio de estudos experienciais, que cultivam mais a subjetividade, aquele que é experienciável, que muitas vezes não é nominável, mas pode ser sentido, percebido, não muitas vezes posto em palavras, né? E para nós aqui o interessante é não opor, são distintas, mas não opor, né? O quanto nosso trabalho, por exemplo, é racionalizado, sistematizado, mas para fluir algo experiencial. Isso é interessante, é isso que a gente tem que olhar, tá? E aí, quando a gente traz para nosso, que a gente tem feito na nossa prática, né, a autenticidade enquanto sabendo um pouco mais sobre percepção e tomar um pouco de cuidado, né? Cientificamente, para o Taylor, né, esse especialista, ele diz que percepção não é a realidade, né? Então, o que eu percebo é uma experiência, um acontecimento comigo, né? Porém, né, a gente vai percebendo que a gente tem que cultivar, buscar outras percepções. Isso é interessante quando a gente sabe de algo, que a percepção que eu tenho sobre algo é algo muito particular. Como as outras pessoas estão percebendo isso, né? É muito da ordem do mental, vários tipos de arguição, né, sobre isso. É a mesma história praticamente lá do início do elefante, né? E acabam que a gente direciona para vocês o quanto isso leva a um conflito, e é interessante essa interação corpóreo-mental, né? Por isso que eu tinha, né, repassado para vocês o significado dessas palavras: esterocepção, interocepção, propriocepção, neurocepção, né? O quanto nós estamos estimulados por meio dos nossos
órgãos dos sentidos, né? Pelo que há do externo, o que captamos, o que é interessante, mas ao mesmo tempo tornamos muito automáticos a isso, a reagir, a argumentar sem meramente refletir sobre, né? E o quanto é interessante esse cultivo da interocepção, viscerocepção, propriocepção, esse voltar-se mais para dentro, ainda que ainda no ramo mais físico, né? E o quanto isso vai nos permitindo conversar, dialogar mais com os corpos prânicos, né? Da respiração, corpo energético e mental, para dar uma sustentação, uma base interessante de abertura para o cultivo da sabedoria, da felicidade, bem-aventurança, né? E a neurocepção, eu sempre digo, né, que o nosso corpo é tal como um elefante, ele tem toda uma amorosidade, mas ele vai captando as coisas do grande coração que ele tem. E não é da época de vocês, a mente que seria então esse elefante e o corpo, né? E a mente é algo tal como a formiguinha atômica, que chega rápido, volátil, já trouxe diversas informações, te confundiu, te fez rever várias informações e você na frente da tela do computador vendo, ligando, abrindo várias janelas ou passando o dedo para baixar as novas informações e o quanto fica sapeando ali, né? Semelhante a um roteador que te leva para todos os lados, sentindo uma roleta russa, uma montanha russa de emoções, né? E o corpo está ali. Mas quando ele capta, né, ele capta de uma forma que fica mais difícil, desafiadora, de se desfazer, né, essas informações que foram captadas, né? Tornando-se reativo excessivamente, em situações não demasiadamente desproporcional. Então, é muito interessante a gente trazer essa noção corpóreo-mental para refletir sobre a experienciação, sobre a percepção, sobre o sentir, sobre o perceber, o que nos toca, né? E aí o Taylor continua em um dos artigos dele falando, né? A percepção não é a realidade, mas ela tem uma influência poderosa na forma como a gente vê a realidade, né? E aí, tal qual, estamos em um ano eleitoral aí, mas aí não vou aprofundar disso, mas para lembrar para vocês, recentemente, né, teve um criador aí de um fake no TikTok, né, mostrando como ele criou, né, uma imagem semelhante, igual, sem tirar nem pôr, do Tom Cruise. O quão isso no âmbito da percepção a gente é enganada. É fake. Então, a realidade tem que ser refletida criticamente, junto com outras pessoas, outras percepções, né? A partir daquilo que nos afeta, a gente também tem que ter essa abertura para outras experiências, né? E aí, nós trazemos uma outra forma, digamos, de abordar, né, a experiência, né, da percepção, a percepção da experiência, para falar sobre autenticidade, sobre verdade. Larossa vem falar sobre, né, a experiência, né? Na experiência não se trata de uma verdade do que são as coisas, mas simplesmente, sim, o que sentimos, o que nos faz sentido, né? E não algo que não nos faz sentido. E justamente aquilo que nos acontece, o que experienciamos, né? Toca, nos afeta, né? E esse saber da experiência aí é extremamente relevante a gente saber que ele não tem nada a ver com acúmulo de informações, né? Acúmulo de opiniões para impor sobre o outro. Mostrar que tem excesso de trabalho para dizer que tem experiência. Nós estamos no mundo capitalista e nos afogando em excesso de trabalho, né? E que leva à falta de tempo para realmente experienciar coisas que passam extremamente despercebidas. E quando a gente vai para o tapetinho, muitas pessoas começam a ver conosco esse experienciar de pulsar, de micromovimentos, né? Lá do Dr. Bowley, né? Enfim. E aí tem a a Christiane Neff é uma estudiosa da autocompaixão, né? E nesse livro dela, mais recente, de 2022, ela fala sobre a autenticidade
a partir da compaixão feroz, né? Nas práticas compassivas, a gente pode motivar a atenção plena, motivar a bondade amorosa, que afetam favoravelmente tanto o corpo e mente, no nível pessoal e que reverbera no coletivo, né? Em que ela vai mostrar que as mulheres que conseguem ser firmes, se expressar fisicamente, verbalmente, né? Relacionalmente, com autenticidade, mostram-se mais felizes e satisfeitos com as vidas, né? Suas vidas. Aquelas que não conseguem ficam ansiosas, deprimidas diante dos desafios. Sem a habilidade aí de estabelecer limites, dizer não ou pedir o que desejam, as mulheres tendem a se estressar e se sentirem mais sobrecarregadas. Ou a gente explode com o outro ou implode internamente. Isso é gravíssimo, né? E a gente traz, né, a partir de trechos de textos tradicionais, a autenticidade como sabedoria. Voltando lá aos textos de Yoga Sutras de Patanjali, né? O professor Roberto Martins e o Pedro Kupfer trazem o seguinte: a autenticidade trata-se da correspondência entre os fatos, o pensamento, a palavra e a ação. Significa não só mentir, mas também não ocultar a verdade ou não fingir por ações, né? Não fugir à verdade. Não se deve, no entanto, né, por respeito ou usando como culpa a autenticidade para agredir os outros com palavras, com atitudes, né, com pensamentos também, né? A gente, quanto às vezes de forma reativa já impõe o que pensamos, né, autocentradamente. A verdade deve ser dita, mas sem violência, para um benefício dos outros seres. Quando a autenticidade está plenamente estabelecida, há completa correspondência entre a fala e a realidade. E aquilo que o yogi disser se transformará em realidade. Lembrando do que estamos falando sobre Hatha Yoga, sobre experienciação a partir do que a gente tem aprendido com o Dr. Bowley, o perceber, o sentir, experienciar. E como Taylor disse, percepção não é realidade, não é uma verdade absoluta, mas ela tem um poder de transformar realidades. É nisso que a gente tem que estar atento, né? Ser verdadeiro não é somente dizer a verdade, mas manter a coerência entre o nosso mundo interior e exterior, né? E aí nós temos o Leonardo Boff, né? Que é um brasileiro pensador aí, filósofo das religiões, né, que trouxe um dos recentes livros que vem falando sobre a Mãe Terra contra-ataca a humanidade a partir do Covid. Sim, a Terra é finita, somos finitos enquanto corpo físico, mental, prânico, certo? Isso cessa quando a gente morre, né? Só que, diante de tanta ignorância, né, e tanta ganância humana, nós estamos nos autodestruindo, estamos extremamente desconexos e distantes da nossa autenticidade, e não bastasse isso, destruindo outras espécies. O mundo está sendo destruído por nós, e a Covid veio à tona, diante de tamanho desequilíbrio, né? Precisamos de uma autenticidade a partir do cultivo, né, de uma sabedoria da compaixão aí. Lembrando de compaixão, né? Compaixão não é ter pena, dó, tá? Compaixão é agir diante do sofrimento do outro, diante do sofrimento de si próprio, buscando cultivar potencialidades, expandindo-as e lidando melhor com as nossas fragilidades e falhas do outro, acolhendo, não rejeitando, ignorando, né? Então, nossa prática, dentro e fora do tapetinho, será que ela está nos permitindo sentarmos de forma confortável, estável, com o mínimo de desconforto, de esforço, para nos auto-perceber e, enquanto sociais, cultivando a não violência, a verdade entre os nossos e entre os desconhecidos, ou estamos apontando o dedo e criando guerras com os outros continuamente, né? A luta que a gente tem que incorporar aqui é outra, né? É uma luta em prol da autocompaixão, da compaixão, da bondade, do amor, da verdade, autenticidade. E não se fraturar sobre o tapetinho com um flame do nosso ego, né? Ou
perante os outros querer sempre ser o mais verdadeiro? Será que nossas qualidades mentais elas estão sendo extremamente aéreas? Porque o excesso satívico também é aéreo, né? Uma porosidade óssea, né? Uma indiferença. Ou estamos sendo mais tamásicos, inertes, recolhidos, isolados, também inertes, né? Apáticos também, distante da realidade, ou extremamente rajásico, violento, agitado. Isso tem que estar sempre em constante revisão, né? Para esse conflito ficar mais próximo, digamos assim, daquilo que é a verdade, a autenticidade, que leva a cessar conflitos, ou a pelo menos amenizá-los, quando a gente não ignora, a gente não nega, a gente não, 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 não julga, né? Mas acolhe para sentir, tomar consciência e, a partir disso, buscar formas de lidar com isso, né? E começa, às vezes, no processo de aprender as técnicas mesmo, para que isso seja cultivado em termos de experienciar, né? E aprofundando cada vez mais. Tá aí para a gente ver as redes sociais, dentro e fora do tapetinho, o quanto isso pode nos influenciar. Às vezes a gente faz tão automático as nossas práticas no tapete, ou está tão preocupado com lá fora o que estão dizendo de mim ou não, né? Ou o quão a gente machuca ou se deixa machucar pelo excesso de opiniões verdadeiras, né? Impostas pelos outros, verdades que machucam, né? Que muitas das vezes são criminosas até. Né? Então, isso para a gente rever o teor da veracidade, né? E o Vyasa vai reiterar o que os professores já disseram ali atrás para nós, né? Justamente sobre o texto lá do Yoga Sutra de Patanjali, né? E que para nós é interessantíssimo uma experienciação corpóreo mental. Então, só palavras não são necessariamente, mas é o experienciar, né? As nossas atitudes, quando pronunciadas como um propósito de comunicar o próprio pensamento ao trem, é verdadeira, né? Desde que não engane ou confunda. A palavra, as atitudes, etc., devem ser pronunciadas, expressas e tudo mais, para não, de forma a não ferir, mas para beneficiar, porque se ferir, não produzirá harmonia, apenas sofrimento, né? Em outras palavras, a verdade, por mais verdadeira que seja, ela não é para doer, tá? Lógico que pode causar estranhamentos, né? Readequações, mas a pessoa vai conseguir no coletivo ou a partir daqueles que mostraram essa tal verdade, acolhimento, né? Isso é relevante. Então, não somente a autenticidade é indicada para esse termo, né? Mas também pressupõe uma ação honesta e sincera por parte do praticante de yoga. A autenticidade precisa ser expressa no corpo, na fala e na mente. Significa uma prevenção estrita de todos os exageros, equívocos e fingimentos de qualquer tipo. Aí é a palavra do professor Bugal. Tá? E aí fica a dica do filme O Mentiroso, né? É uma comédia. Existe o Alto da Compadecida e atualmente também tem o Alto da Mentira, que trazem esse teor, né? De quão desconfortável, né? Aquele que mente tem que passar a falar a verdade, ou quão complicado é o que se deságua a partir da mentira. Né? Então, gente, repetindo aí, para que serve praticar yoga mesmo? Né? Na realidade, não é nem servir, né? Mas qual que é, né, o propósito do yoga? Certamente que não é apenas para alguém dizer que tem uma energia mais leve que a de outras pessoas. É tão distorcido alguém chegar para você, nossa, fulano de tal tem uma energia pesada, né? Quase já fui para esse lado, tá? Mas a gente vai revendo e vai cultivando a autenticidade, satya, né? Evitando a vidya, né? A ignorância. Porque não é necessariamente isso, todos nós passamos por sofrimento. Então, se a pessoa passa por sofrimento, ela precisa de luz, né? Sobre as suas sombras, sobre o seu sofrimento. Então, não necessariamente a gente deve isolá-la, porque ela tem energia carregada. Ao contrário, né? Tá, tudo porque a gente está aí num contínuo de transformação em vida, não sobre um cadáver, né? Lá do laboratório.
Nós temos ínfimos corpos. Eu não disse antes com muito destaque, mas cada corzinha dessa representa um corpo nosso, né? A começar pelo vermelho, nós temos o material. O amarelo seria o nosso corpo energético, né? Uma das práticas prânicas, né? Da onde cultiva, digamos, principalmente os canais, as rodas dos corpos, os canais e as rodas chakras, né? E a circulação prânica, digamos assim, os ventos, né? O verdinho é mental, tá? O azul é o cultivo da sabedoria, para além do intelectual, da racionalidade, e o roxinho ali, rosa, é o cultivo de uma felicidade sem motivo, o êxtase, digamos assim, da bem-aventurança. Né? E a gente escolher melhor o que a gente cultiva em nossos corações, as nossas informações, as nossas interações sociais. Então, é isso, gente. Gratidão. Namastê.